Seja bem-vindo, Natália, ao Ligados e Integrados. Olá, Ligados e Integrados, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Natália, para começar, existe uma tendência do setor de aves e suínos em diminuir o uso de antimicrobianos na criação, mas ele ainda é permitido, desde que seja de forma racional, certo? Isso mesmo, o uso de antimicrobianos, ele vem sendo restringido pelo fato da ocorrência à resistência a micro-organismos, né? Resistência bacteriana, ele causa resistência bacteriana. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a resistência a antimicrobianos, ela é uma ameaça à saúde global e à saúde pública. Alguns dados nos mostram que, anualmente, mais de 700 mil pessoas vêm a óbito no ano, durante o período de um ano, em decorrência de infecções que não são suscetíveis a nenhuma droga ou nenhuma molécula disponível no mercado, né? Então, nós, como produtores de alimento, né, na produção animal, nós temos esse desafio, né, e essa responsabilidade de usar de forma criteriosa e consciente as moléculas antimicrobianas. Então, se a gente for explicar de uma forma simples, de que forma que essa resistência se desenvolve no organismo da ave ou do suíno, isso pode impactar de alguma forma o consumidor final? Com certeza. A resistência antimicrobiana, ela se desenvolve nas bactérias, né? Na verdade, são ferramentas e artimanhas que uma bactéria utiliza para ela se esquivar de um antibiótico. Então, quando a gente tem um antibiótico, ele tem um sítio de ação numa bactéria e essa bactéria ela tem a capacidade de mudar, né? Que são as mutações que a gente chama, e mudar esse sítio de ação de forma que ela mude também a sua absorção de nutrientes, entrada e saída de nutrientes, fazendo com que esse antibiótico não permeie ela e não ocasione a morte dessa bactéria. Micro-organismos assim são caracterizados como superbactérias. E essas superbactérias, uma vez que ela não vem, ela não é suscetível à droga, que ela não morre com a droga, com a molécula, ela acaba se proliferando. E aí ela se propaga entre os indivíduos, né? O consumo, nós humanos, né, quando entramos em contato com um micro-organismo multiresistente, uma vez que nós apresentamos uma infecção, nós vamos ter dificuldade para tratá-lo, porque essa bactéria ela não vai ser suscetível às drogas que estão disponíveis hoje. Certo. E hoje no mercado, existem diversas alternativas a esses usos de antimicrobianos na produção, como os aditivos, por exemplo. Existem outras opções que podem ser disponibilizadas também para o produtor? Sim. Os antibióticos, eles são utilizados há muitos anos na produção animal e na produção de alimentos, né? De forma que a gente consiga produzir em alta escala, que hoje é o status, né, do nosso país, é a nossa situação. O Brasil é o maior produtor de aves, o terceiro maior exportador de carne de frango e o quarto maior exportador de carne de suínos. Então, para nós mantermos esse status elevado de sanidade e de produção, nós precisamos de um auxílio, né, na questão de melhorador de desempenho. A gente precisa produzir muito de forma rentável, né, de forma saudável, com segurança e ainda com boa qualidade. Como alternativas, a gente usa, sim, antibióticos de forma não curativa, né? Aquelas moléculas estratégicas que têm uma concentração e uma dosagem para fazer a cura de uma doença, né? O tratamento terapêutico, nós podemos utilizar em dosagens mais baixas, né? Para melhorar o desempenho. Como alternativa a melhorador de desempenho, nós temos aditivos, né? Aditivos naturais à base de probióticos e também de substâncias naturais, que são os óleos essenciais. Nathalie, muito do que se refere ao uso racional de antimicrobiano está relacionado à forma, que o produtor vai fornecer esse antibiótico ao animal. De que forma, o avicultor ou o suinocultor deve estar atento? Principalmente uma responsabilidade muito grande de quem está na ponta do processo, né? Fazendo a administração desse medicamento, desse recurso. Principalmente utilizar de forma adequada. O que isso significa?
Primeiramente, quando nós temos um desafio sanitário, né, onde as aves as aves ou os suínos, animais de produção de forma geral, apresentam um quadro de enfermidade, nós precisamos saber contra quem nós estamos travando essa batalha, né? E também isso, a gente tem ferramentas de diagnóstico que nos dão apoio nesse sentido para o diagnóstico de qual patógeno está nesse plantel e também qual molécula nós temos que é sensível, né, que a gente pode lançar mão nesse momento. Então, pontualmente, saber contra quem nós estamos travando essa batalha e qual que é o melhor recurso, o recurso mais assertivo e mais eficaz, né? Também obedecer sempre os critérios. Quando a gente fala em animais que são tratados de forma individualizada, mais na produção de suínos, né? Quando a gente usa um medicamento injetável, obedecer o número de dosagem e a dosagem correta para aquele peso daquele animal. Então, se nós temos uma molécula que ela é indicada pelo fornecedor ser 3 doses, tem que ser utilizadas 3 doses. Quando nós utilizamos uma dose e notamos uma melhora significativa no animal, significa que uma porcentagem somente de bactérias morreram com essa molécula, né? Então, tem mais outro grupo de bactérias que nós precisamos atingir. Precisa ser feito todas as dosagens. Se nota hoje uma tendência muito grande nas indústrias farmacêuticas para fazer moléculas que sejam dose única, né? Visando bem-estar animal, dosagem correta e principalmente a nossa responsabilidade com o conceito de saúde única, né? Para utilizar adequadamente essa molécula. Quando nós falamos em um tratamento de um grupo grande, que a gente chama em feed, que é na ração ou na água, obedecer sempre a tabela de dosagem para um grupo determinado de animais. Outro ponto muito importante nessa tua pergunta é o seguinte: nós evitarmos, né? Sempre melhor prevenir do que remediar. Então, aquele programa arrojado de biosseguridade, boas práticas, esses programas visam com que nenhum patógeno ou que mínimo possível de patógenos circulem nos nossos animais. Nathalie, e que dica você pode dar então para o avicultor ou suinocultor, né, que quer optar por uma alternativa diferente dos antimicrobianos, né, no momento da escolha do melhor aditivo? Sempre que nós falamos na redução ou na restrição do uso de um recurso antimicrobiano, a gente está falando em saúde animal, em sanidade animal. Para isso, nós temos que olhar, sim, para os pilares de ambiência, manejo, biosseguridade. Então, quando a gente fala na restrição do uso de um antibiótico, nós temos que pensar em prevenção. Essa é a primeiro ponto. Obviamente que nós temos, sim, aditivos para melhorar desempenho, como falei no início, nós precisamos produzir mais e mais rentável e com qualidade. Então, nós temos, sim, aditivos naturais à base de probióticos e óleos essenciais para fazer esse melhoramento, visando melhorar a saúde intestinal, né, onde a gente vai ter um ambiente com uma melhor absorção de nutrientes e uma melhora na resposta imunológica. Esses aditivos também propiciam a redução da pressão de infecção, né? Eles propiciam que a gente reduza micro-organismos patógenos circulantes nos nossos plantéis. Então, sempre pensar, quando for optar por um aditivo, um melhorador de desempenho, em se eu tenho um micro-organismo circulante no meu plantel, se eu tenho um desafio sanitário, aí sim avaliar se é necessário um aditivo específico para esse meu desafio, ou se eu posso pensar numa saúde intestinal e numa modulação de resposta imunológica. Informações importantes para o produtor, né? Nathalie, muito obrigada pela sua participação e volte sempre aqui no Ligados. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez.